Quais são as três crenças mais comuns em donos de oficina, do que aí a gente começa a falar o como eliminar isso para já. Bom, aí a gente já parte para se isso é bom ou não, porque pode ter uma crença que seja boa, que isso vale ressaltar, e para a gente resolver isso aí. Quais são elas? Eu não, por exemplo, as três principais, eu não sei se essas são as três principais, mas assim, elas são muito frequentes, baseado em cima, né, do que a gente, querendo ou não, vem até através da mecânica da mente ajudando muito o dono de oficina. Eu acho que uma muito forte é essa, né, do que é bem feito, faça você mesmo, ou eu acredito que para ter um serviço de qualidade só eu sei fazer, né? Eu, como dono da oficina, essa eu acho que é uma das mais fortes que tem, porque a gente lida, por exemplo, quando a gente trata muito com um dono de oficina, que ele praticamente não tem colaborador, né? Ele trabalha sozinho, né? Então é muito forte isso. Quando ele até tentou ter colaboradores e ele teve problema, e aí ele deixa de ter os colaboradores e começa a trabalhar só ele, e às vezes só ele e alguém da família. A esposa, né, a namorada, o filho ou filha, e não contrata. É baseado em cima dessa crença. Né? Uma outra crença muito forte que permeia no setor da área da reparação automotiva, né? De que colaborador não quer nada com nada. Isso pode ser uma crença. Será que todo colaborador é assim? Né? Ninguém quer nada com nada, só quer saber do salário, só quer saber da comissão, não quer saber de comprometimento. Isso é uma crença muito forte também que existe dentro da área da reparação automotiva. E uma terceira, William, eu acho que deve estar relacionado à parte financeira. Essa crença da parte financeira, ela é muito forte, né? Se você for ver também, né, até um livro que eu estou lendo do Tony Robbins que chama Dinheiro, Domine esse Jogo, você começa a entender, né, que a crença sobre o dinheiro, ela de uma certa forma é ensinado para nós de diversas maneiras, né? Por exemplo, a minha mãe, ela foi muito escassa, né, por conta de ter vivido no Nordeste. Então ela acabou reprogramando uma crença sobre dinheiro em mim e no meu irmão muito forte. Só que tipo assim, teve reações diferentes, né, em mim e no meu irmão. O meu irmão, ele tem uma maneira de lidar com dinheiro, eu tenho uma outra que de uma certa forma era muito prejudicial, que aí quando eu descobri isso, eu comecei a trabalhar justamente para entender um pouco mais sobre o dinheiro. Pelo fato de eu conviver na igreja, já tem praticamente aí uns 20 anos, né? Você sabe que dentro de igreja é um tabu, né? Você falar sobre dinheiro, né? Por exemplo, se você pede muito, você é mercenário. Se você não pede, é porque não precisa, né? Aí tem um versículo da Bíblia que diz que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que se você for olhar o contexto bíblico e o porquê que foi falado isso, existe uma raiz por trás que não tem nada a ver, mas cria uma crença nas pessoas sobre dinheiro, né? Então, os donos de oficina ele tem muito esse problema. Então, eu não digo assim que são os três maiores, não posso afirmar, né? Não fiz um levantamento, mas olha aí, ó, o Carlão tá falando aí, ó, a síndrome da Gabriela. Então, é justamente isso. Às vezes a pessoa ela tem uma crença tão forte que quando você fala a respeito disso para a pessoa, que aciona aquele gatilho na mente dele, o que vai acontecer? Ele vai falar, ele vai buscar uma história, uma narrativa para contar, para justificar aquela atitude dele. E entra nisso que o Carlão falou. Muita gente fala: Meu, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então ele está levantando a bandeira e fortalecendo aquela crença que ele tem. Né? Se você for ver, por que o povo judeu, o judeu, ele é tão próspero, né? Porque querendo ou não, o dinheiro e Deus, ele tem uma ligação muito forte. Só que eles entendem o que é, né? Até nesse livro que eu estou lendo sobre o dinheiro, né? Ali tem uma frase, né, que fala assim: o bom samaritano ele não seria tão lembrado se não tivesse dinheiro. Porque além dele passar e se compadecer daquela pessoa que estava toda maltratada ali na beira do caminho,
ele pegou a pessoa, levou para uma hospedagem, que seria um hotel, pediu para cuidar, deixou pago e ainda falou que se tiver alguma coisa a mais, na volta ele passava e complementava com aquilo. Então, assim, qual que era o problema em relação ao dinheiro para o bom samaritano? Nenhum, mas é uma pessoa muito próspera. E ali, ao longo daquele caminho, quantas pessoas não passaram ali e que talvez tinha, né, condição financeira, mas não tinham algo dentro deles, que é o que o dinheiro potencializa, né? A crença sobre o dinheiro, ele é muito forte, né? Se você tem, ele só vai potencializar aquilo que tem dentro de você. Se você é uma pessoa mesquinha, se o dono da oficina é uma pessoa mesquinha, quando ele começar a ganhar muito dinheiro, só vai fazer com que vai mostrar cada vez mais a mesquinhez dele, seria esse a conjugação do verbo correto da palavra mesquinho, né? Agora, se for Mesquinharia. mesquinharia, tá vendo? A gente se preocupa também com a língua portuguesa, né? Para não falar besteira. Às vezes eu coloco em questionamento, porque aí o cérebro processa para saber, ó, no caso você já acabou de ajudar. Então, assim, por exemplo, agora se você tem um coração bom e você sabe que além de você construir alguma coisa para você, você sabe que não pode ficar só para você, você tem que contribuir também, aí sai da frente que você vai ser um abençoador em potencial, né? Então, você vê que a oficina, ela... E o dinheiro é muito importante para a oficina, né? O dinheiro é o lucro, meu Deus do céu. Né? Agora, você criar uma crença de que você entender que o lucro é muito bom para a oficina. Sem lucro, a oficina não funciona. Sem lucro, ela não consegue, de uma certa forma, oferecer o melhor, não só para os clientes, mas como para os colaboradores. Então, aí por isso que eu citei que o financeiro, né, William? Porque você vê que a maioria não gosta de lidar com os números da oficina. Aí é uma crença que foi instalada lá atrás e que muita gente leva a ferro e fogo até o dia de hoje. Você vê que para mudar essa crença no dono de oficina que entra na mecânica da mente, é uma luta, né? Tanto que a gente entra ali na primeira aula falando sobre mudança de mentalidade, no bate-papo que a gente faz ali, né, da aula com o Paulo, é trazido à tona muitas coisas ali, justamente para quê? De forma intencional, para reprogramar, né, a crença sobre dinheiro no dono de oficina. Né? E tem outros pontos também aí que a gente trabalha.